boa tarde, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos. Sim, resolvi fazer uma live sem divulgar, sem postar, sem dizer qual era o assunto, qual era o nome da live. E por que isso? Porque eu escolhi ser contribuição dentro de tantas perguntas e tantas conversas que eu escuto, que eu recebo e que eu vivo, experimento, né? E eu gostaria muito, muito de convidar vocês, meus amigos, a participarem. A ideia é que toda segunda-feira, nesse horário mais ou menos, 1h30 da tarde, para alguns vão estar almoçando, para outros já vão ter terminado de almoçar, outros estão indo para o trabalho, não importa, né? A ideia aqui é que a gente possa trazer contribuição. Ser contribuição para quê? Para a gente bater um papo, para energizar a sua semana. Que tal, né? Trazer algumas consciências, alguns aprendizados, algumas ferramentas práticas e trazer de tudo que pode realmente contribuir para que a nossa vida seja mais leve, que seja mais alegre, ferramentas, técnicas, práticas, que tem sido hoje contribuição na minha vida, né, e de tantas outras pessoas, e que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Eu sei que tem muita gente que tem dúvidas sobre o que eu faço, sobre o Access, né, sobre os atendimentos, sobre os cursos, ou tem dúvidas até de como eu faço toda essa movimentação na minha vida, né? Muitos sabem, eu tenho 4 crianças, 4 meninas, e tenho uma energia de criança, e a gente conciliar e escolher viver com tudo isso junto com o nosso trabalho, junto com a maternidade, junto com o nosso aprendizado, com as nossas escolhas e objetivos, às vezes é desafiador e muita gente me pergunta, nossa, Rê, como é que você fez isso e tal coisa e não sei o quê, né? E isso está tudo muito ligado com o que eu escolhi trabalhar, com o que eu escolhi atuar. E da onde veio essa ideia, né? Por que eu falo tanto desses assuntos e eu gosto tanto de conversar desses assuntos, de energia, de universo, né? Eu simplesmente adoro isso. E por quê? Porque quando eu comecei a entender melhor esse assunto, quando eu comecei a trazer esse assunto que parece tão abstrato para a prática, eu percebi como as coisas fluíram melhor na minha vida, né? E eu confesso, eu tive muita resistência em aprofundar nesse assunto, né? Não porque eu não acreditasse, muito pelo contrário, porque eu vim de uma era muito lógica, né? Trabalhei com tecnologia há muitos anos e para mim a tecnologia, eu sempre falo isso, ela não é 0 e 1 e ela não é limitadora, muito pelo contrário, é algo super expansivo. Né? E aí hoje para mim faz todo sentido porque eu atuei tanto tempo nessa área e acabei hoje escolhendo também atuar com energia, com terapias integrativas, com atendimentos e ser contribuição nisso também. Hoje para mim isso tudo faz muito sentido, né? E esse assunto ele parece tanto muito abstrato, principalmente para quem está iniciando nesse tema. É um assunto que a gente sente que ele é verdadeiro, que ele existe, mas a gente não pega. E aí isso muitas vezes nos limita, né, a perceber como isso pode ser grandioso e transformador para nossas vidas, para o nosso dia a dia. Então a ideia dessa live é eu trazer todo esse assunto que parece tão mágico, tão abstrato, para o nosso dia a dia, para a nossa prática, né? Eu vou trazer só assuntos do Access aqui? Não, eu também vou trazer assuntos do Access, né? Mas eu vou trazer ferramentas também de outras técnicas e outras descobertas que eu tive aí no decorrer dessa trajetória e que são muito contribuição para mim e que eu vejo que também pode ser contribuição para algumas pessoas, né? E hoje eu senti de começar essa live desse jeito assim, no papo, sem avisar, sem fazer um post, sem fazer um roteiro, acredite. Eu resolvi fazer essa live, falei, eu quero essa live às segundas-feiras. Eu estou aqui perguntando para o universo, né?
repente as perguntas podem ser um tema também para uma outra live. Eu estou aqui perguntando para o universo como eu posso ser contribuição, fazendo algo que eu gosto. Quem me conhece sabe que eu adoro falar. Quem me conhece sabe que eu adoro falar desse assunto, né? E eu gosto muito de poder contribuir com as pessoas e receber também dessa contribuição, né? Tão mágica e tão transformadora. E aí eu pensei assim, poxa, hoje é o primeiro dia do mês. Segunda-feira, dia 1, é o dia certo para a gente começar alguma coisa, né? E na verdade, isso é só um ponto de vista muito interessante de que a gente precisa ter o dia certo, ou tá na lua certa para quem gosta do assunto, ou tá num horário mágico, ou no lugar ideal, ou com o assunto perfeito, ou com a roupa perfeita, o cabelo ajeitado daquele melhor jeito que você adora. Tudo são pontos de vista muito interessantes, né, que nos afastam dos nossos alvos muitas vezes. Eu vou te explicar até por quê. Olha só, quando eu estou aqui nessas perguntas, né, há algum tempo, como eu posso ser contribuição? Será que seria interessante essas lives? E eu gosto muito disso, realmente. Né? Gosto da tecnologia, eu gosto do digital, né? Também trabalho com marketing digital. E eu gosto de falar do assunto, eu gosto de falar ao vivo desses assuntos, né? Então, para mim, funciona bem para mim falar assim no ao vivo. Funciona também gravar? Funciona, mas assim, é gostoso. Para mim é gostoso, me traz alegria. E aí, primeiro eu pensei assim, bom, eu vou começar. Ai, que dia eu vou fazer? Que hora eu vou fazer? Ai, eu vou fazer. Aí eu pensei, poxa, eu podia começar hoje. Por que não, né? E lembrei de uma grande amiga, a Maristela, depois eu vou até compartilhar essa live com ela, porque eu não avisei ninguém realmente que eu começaria a fazer essas lives hoje, né? Que em uma conversa até sobre marketing digital, sobre ferramentas, enfim, sobre algumas coisas, eu falei uma vez para ela, só faz, né? E olha que interessante, essa consciência veio mais para mim depois, através dela, né, do que naquele momento que eu falei isso. Só faz, porque no mesmo momento que eu pensei, vou fazer essas lives, eu vou começar a fazer e falar desses assuntos. Tem tanta coisa para falar, tem tanta coisa que eu tenho feito e que eu tenho aprendido e que eu tenho vivido, que pode ser interessante, né? Pode ser mágico para alguém acompanhar. Mas na mesma hora que eu pensei, vou começar hoje. Eu vou começar hoje sem avisar ninguém, sem fazer nem a capa dessa live, para trazer esses assuntos, né, que para mim são tão mágicos. Na mesma hora eu pensei assim, poxa, mas não tô com um cenário legal, né? Hoje o dia tá muito claro, ainda não terminei de ajeitar a minha casa, né? Eu mudei faz relativamente pouco tempo e eu ainda não coloquei os meus quadros na parede, eu ainda não ajeitei o meu canto de trabalho oficial, se é que eu vou escolher ter um canto oficial, né? Talvez nem seja mais esse movimento. E e aí eu fiquei pensando, né, poxa, mas não tá legal, e essa luz, e essa. E aí me veio na cabeça, só faz. Né? Para eu chegar na vida que eu escolho, para eu alcançar as coisas, os meus alvos, o que eu desejo, o que eu escolho, eu preciso dar o primeiro passo. E esse primeiro passo, ele muitas vezes ele está limitado ao que a gente considera como ideal. Né? Tem um livro do Gary Douglas que chama O Ideal Utópico, né? Que ele fala bastante disso e também é um assunto bem legal para eu trazer, para a gente falar um pouco mais. A gente fica se limitando a esperar o momento ideal, a hora ideal, o cabelo ideal, o cenário ideal, né? Eu tenho um cachorrinho aqui, eu conversei um pouco com ele antes, porque ele late cada vez que alguém passa aqui na entrada da minha porta ou perto da minha janela. E eu falei, Fred, como você pode ser contribuição? Mas ao mesmo tempo, por que tenho que estar no silêncio ideal para essa conversa? Né? Tá com a roupa ideal, com o tempo ideal, com o script ideal, com o jeito de falar, se simplesmente eu posso ser eu mesma e fazer o que eu escolhi, que é o que eu gosto de fazer, que é falar desses assuntos e contribuir com as pessoas quanto a esse assunto, né? Eu também achei interessante começar essas lives assim,
porque eu recebo, sim, muitas pessoas perguntando, Rê, mas o que é o Access, né? Rê, o que é esse atendimento? O que é esse negócio? Eu não sei como é que... Eu acredito em tudo isso, eu sinto tudo isso, mas eu não sei como coloco isso na minha vida. Como é que você faz tal coisa? E assim, eu tenho aprendido muito, eu tenho buscado aprender muito, porque o aprendizado é algo que me movimenta, né? Que me traz alegria, que me traz energia. Então, eu estou sempre estudando, ou eu estou com um livro, ou um curso, ou uma classe, né? Tem muitos facilitadores de Access que hoje são muito grandiosos e têm contribuído demais com as minhas consciências, com o meu aprendizado também. E eu também sinto que eu posso levar isso para mais pessoas. Então foi por isso que eu resolvi iniciar essas lives tão assim no supetão, para a gente conversar mais de como trazer todo esse conceito, essa ideia de energia, de universo, para algo bem prático, para as ferramentas, né? Então eu já quis começar falando do começar, porque eu resolvi começar essas lives, mas ao mesmo tempo já me veio o ponto de vista. Eu tenho certeza que isso acontece com você. Eu vou começar, mas isso aqui não tá legal. Meu cabelo hoje, logo hoje que eu resolvi gravar, logo hoje que eu resolvi fazer, o cachorro vai latir, o vizinho vai ligar a furadeira, ou logo hoje que eu ia fazer tal coisa, começou a chover, ou tá calor demais, ou será que não é um ponto de vista seu que tá fazendo você fugir das suas escolhas, né? E então a gente dar o primeiro passo, escolher dar esse passo em direção aos nossos alvos, isso é muito grandioso. Isso gera uma energia, uma conexão com o universo que muitas vezes a gente não acredita. Mas faz, experimenta, vivencie. Esses movimentos, né? Não tem como a gente ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então, se você está ali, por exemplo, reclamando, eu não consigo sair do lugar, o meu trabalho é sempre a mesma coisa, ou então aqui nada acontece de diferente, o que você está sendo de diferente? O que você está começando de novo? Às vezes é até um alvo, um desejo que você já tem muito antigo, só que ficou lá escondido, esperando. Esperando o quê? Para começar? Esperando o dia perfeito? Ser o primeiro dia do mês? Eu vou esperar a segunda-feira? Eu vou esperar tá sol, ou tá chuva, ou tá silêncio, ou o cabelo tá... O que nós estamos tanto esperando? E ao mesmo tempo desejando alcançar e ficamos nessa trava, nesse impasse, né? Então tem sim muitas ferramentas, tá? Para a gente começar e aproveitar a energia mesmo. Uma delas é se perguntar o que se requer que eu faça hoje para que esse meu dia seja o melhor dia da minha vida, né? Universo, o que será que eu posso começar e movimentar que vai fazer com que tudo isso seja maior do que eu posso ter imaginado, mais alegre do que eu possa ter imaginado, mais grandioso do que eu possa ter imaginado. Então, eu resolvi começar essas lives hoje assim no supetão por isso. Porque eu sei que vão surgir pontos de vista em tudo que a gente faz, né? E eu sei também que tem muitas ferramentas e muitas técnicas e práticas que trazem todo esse tema da energia, da alegria, da facilidade para o nosso dia a dia. Coisas tão simples, uma pergunta como essa, né? O que se requer para que hoje seja o melhor dia da minha vida, universo? Né? Uma outra que eu sempre também gosto muito de usar, e é só para vocês verem como são pequenas coisas e ferramentas mesmo, né? Universo, meus presentes hoje, por favor. Universo, meus presentes hoje, por favor. E é muito legal porque a gente começa a sentir esse movimento e os presentes surgem. Ou é um café, ou é um telefonema de um amigo, ou é um convite, ou é um presente, ou é sei lá o que, um novo cliente, né? Estamos com os olhos voltados para receber dessa grandiosidade, sabe? Tá com o coração aberto. Então, eu resolvi começar essas lives com esse assunto da energia do começar, de fazer um movimento para as coisas que você escolhe, né? E dar o passo, deixar de lado essas limitações e pontos de vista que a gente tem. É isso aí, Rê, meus presentes, eu recebo. Então, Rê, eu resolvi hoje começar a fazer umas lives toda semana. Vou conversar aqui com você um pouquinho. E para sentir esse movimento
entendeu? Para a gente se colocar na disposição de fazer algo diferente, algo grandioso, alinhado com o que a gente realmente escolhe, sabe? Primeiro me veio aquela, que dia eu faço isso, quando não faço, né? Aí já, lógico, 1º de setembro, primeiro dia do mês, segunda-feira, é o dia mágico de começar as coisas, só que aí já começa. Eu não tô com um cenário bacana, o cachorro tá aqui latindo, e tá muito claro, e a roupa, e são pontos de vista. É só começar, né? Só faz. E hoje eu resolvi só fazer essa live. Como eu comentei, eu escolhi trazer essas lives como uma contribuição, não só para as pessoas, como para mim também, porque quanto mais eu me conecto com esse assunto, mais mágicas acontecem também no meu universo. Quanto mais pessoas estão nesse movimento, mais grandioso se torna o lugar que eu estou, né? Bora ser a escolha. É isso, Rê. Bora ser a escolha. E acreditar nisso de verdade, dar o passo, sabe? Começar, faz. Né? Qual que é o seu alvo? O que te traz alegria? Pô, me traz alegria falar disso. Imagina que delícia começar a semana falando disso. Para mim é delicioso, né? É muito grandioso. Então eu escolhi fazer isso. E eu espero de coração que essa escolha possa ser também contribuição para algumas pessoas, né? Que possa ressoar com as pessoas e que de repente algum insight, um clique, poxa, realmente eu estou deixando aquela minha escolha, aquele meu alvo lá guardado, esperando o dia ideal, esperando a hora ideal, e ao mesmo tempo eu quero que tudo mude, mas eu não faço nada diferente. Eu peço por mudança, mas eu não quero realmente sair daquele conforto de fazer diferente. Eu fico esperando, e já me vi muitas vezes nesse cenário, e por que não a gente ser vulnerável e falar sobre isso, né? De esperar, não, eu vou esperar as crianças estarem de férias, eu vou esperar as crianças estarem não sei o quê, porque senão elas vão fazer barulho, mas e o dia que não tiver escola? Só faz, né? Foi o que eu senti, só faz. Porque esse negócio do ideal, ele é uma utopia realmente, né? Como diz no livro do Gary. É muito utópico. A gente coloca esses pontos de vista, né? E quem disse que o cenário ideal não pode ser um fundo branco? Quem disse que o horário ideal não pode ser às 13h48? Quem disse que foi você? Você colocou isso, né? Nas suas crenças. Você está acreditando nisso? Sei lá, se você ouviu isso de alguém, se você viu em algum lugar, da onde foi que você absorveu isso? Mas o universo, ele é movimento. Movimentar a nossa vida, chegar aos nossos alvos, fazer as nossas escolhas, isso demanda uma energia. Só que isso gera uma energia. E quando a gente faz essas escolhas e faz os movimentos com base naquilo que a gente gosta, isso gera uma energia, uma vibração da alegria que leva a gente para um outro patamar. Quando a gente está fazendo o que gosta, o tempo voa, né? Quando a gente está fazendo o que gosta, vem aquela coisa alegre que a gente não sabe nem explicar. E perceba, coloque um pouco de atenção às vezes, quando você está fazendo algo que você gosta e você percebe que seu dia fluiu e você faz uau, e muitas vezes fluiu de um jeito que não era nem aquele checklist que você colocou para fazer naquele dia, mas foi muito maior, foi mais grandioso. Porque é isso, Rê, é a hora da alegria, fazer algo que nos traz alegria. E eu escolhi que nas segundas-feiras eu quero ter essa hora da alegria e eu quero poder compartilhar essa hora da alegria com as pessoas, né? Se o horário é bom, se o algoritmo vai entregar mais ou menos, se os meus seguidores vão receber o alerta ou não vão, é só uma questão de energia, é só uma questão de começar, é só uma questão de movimentar, né? Eu tenho certeza, para mim, né, dentro das minhas crenças, do meu ponto de vista, que é essa alegria, é o se sentir contribuição, é o receber da contribuição das pessoas, é receber os presentes, as mágicas do universo, é ser o presente e a mágica também do universo, né? E muitas vezes, se você se pegar dentro desse ponto de vista limitante, né? Eu queria começar mais, que vem esse mais, procura passar
por esse ponto. Veja se esse ponto realmente é tão significante a ponto de fazer com que isso pare você e as suas escolhas, né? Será que o fato de eu não ter um cenário ideal, né, não ter ainda feito o meu cantinho, ou o som, ou o cachorro, ou as crianças, será que tudo isso tem mais relevância, mais significância do que dar esse passo? Então, faça, experimente, viva isso. O que pode também ajudar você nessas viradas de chave é correr suas barras, né? Corra suas barras, procure um praticante de barras que saiba fazer isso e que isso vai te ajudar a tirar esses pensamentos, a limpar esses pontos de vista, essas crenças que podem estar limitando aí as suas escolhas, com que você faça esses movimentos para chegar nos seus alvos, né? E por falar em corra suas barras, eu quero aproveitar e também fazer um convite. No próximo sábado, dia 6 de setembro, nós vamos fazer o evento Barras no Mundo. É um evento que está acontecendo em várias cidades, né? Em todo o país, e que vai trazer consciência quanto ao Setembro Amarelo através das barras de Axis, né? O que é isso? É aproveitar esse mês de conscientização de como a gente pode reduzir a nossa ansiedade, trazer mais leveza para a nossa vida, correndo barras. Então, vários praticantes e facilitadores estão espalhados aí pelas cidades, né? Procure se na sua cidade não tem esse evento Barras no Mundo em algum dia de setembro, né? Tem muita gente fazendo esse movimento, em muitas cidades mesmo, muitas. E experimente correr as suas barras, tá? Para a maioria dos eventos será um evento gratuito, talvez em alguns tenham algumas pessoas solicitando uma contribuição para de alimentos, enfim, mas procure na sua cidade. Aqui em Santos, né, eu estou organizando um com outras facilitadoras e praticantes muito grandiosas também. E nós vamos estar doando barras, correndo barras no Supercentro Boqueirão, no próximo sábado, no dia 6. O Supercentro fica ali na Oswaldo Cruz, 319, se eu não me engano, o número de esquina com a Lobo Viana. E nós vamos estar lá das 2 às 6 da tarde, tá? Então você chega, o atendimento vai ser por ordem de chegada, gratuito, estaremos lá à disposição e vamos correr as suas barras para você experimentar e viver essa magia, essa leveza, né? Como isso pode ser também contribuição para a sua vida, para as suas escolhas e para os seus movimentos, tá bem? Então, no meu feed tem aqui mais informações sobre o dia 6, né? No outro fim de semana nós também estaremos num outro evento com outras praticantes e com outras técnicas, né? No terceiro AMA, acolhimento de mães atípicas, lá no Jardim Botânico. E durante a semana eu vou trazendo também mais informações do que vai ser esse movimento, né? Desses dois movimentos tão grandiosos que pode ser uma virada de chave e para você experimentar essa leveza, né? E viver esse momento. Porque às vezes a gente fala, faz isso, faz aquilo, experimenta, né? Mas é só experimentando, não é para fazer o que a gente está falando, é só para experimentar, né? Se permita receber dessa energia e sentir essa leveza, né, para sua vida. E é isso. Gratidão para quem apareceu aqui na live, gratidão mesmo. Eu não fiz nem capa para essa live. Aliás, eu já não quero mais formas e estruturas. Eu escolhi ser quem eu sou e as minhas escolhas e ser a contribuição e a magia que eu puder ser para esse universo e receber desse universo toda a magia também na minha vida, né? E se você tiver algum assunto, quiser saber alguma outra informação, pode me chamar aqui no direct. Gratidão, gratidão, Rê, sem controle. É isso. Muito boa semana para todos nós, uma semana mágica, que seja a melhor semana das nossas vidas até hoje e que seja uma segunda-feira muito grandiosa para todos nós. Tá bem? Um grande beijo e nos vemos na próxima segunda, 1h30 também, aqui no meu perfil, renatagomes.axis. Um grande beijo e até lá.